Hoje vamos fazer um estudo aqui muito importante a respeito das palavras proféticas do Messias. Nós estamos aí, né, na semana dos pães ázimos, dos pães sem fermento. E como o meu celular não carregou essa noite, então eu não pude postar aí aquela mensagem do dia, né? As orações aí dessa semana de ofertas e sacrifícios espirituais. Mas, como nada é por acaso, né? Estou aqui agora fazendo esse estudo com vocês, que é muito importante também. Aliás, era para eu ter feito um estudo ontem sobre a crucificação de Salvador, porque ontem foi o dia que ele foi crucificado, não é mais como ontem foi o dia da Ditacuja lá, né? O dia da mentira. Então eu achei melhor não postar nada assim nesse sentido para até para honrar, né, o nome do nosso Messias, porque vou postar coisas sobre ele no dia que o mundo celebra, né, esse dia horrível, que eu não sei nem por que existe, né, uma celebração desse dia, nós devíamos era, né, ter ranço desse dia, né, esse dia horrível. Aliás, né, para muita gente aí, dia da mentira é todo dia, né, infelizmente. Bom, então vamos lá, gente. Olha, Matitiarro, Mateus 27, verso 26, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, o Messias Yahushua bradou em voz alta: Eloi, aqui tá, né? Eloi, Eloi, mas em hebraico é Eli, Eli, ou Ali. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa meu Elohim, por que me abandonastes? Por que será que o Messias falou isso, hein, gente? Vamos tentar entender? Antes de entender isso daqui, vamos ler aqui uma passagem de Atos 13, 27. Eu vou ler Atos 13, 2, nos outros dias depois que o Messias ressuscitar, tá? Eu vou tentar seguir aí a cronologia dos fatos a respeito do nosso Salvador. Mas aqui eu vou ler só essa parte para vocês entenderem uma coisa importante. Olha aqui. Aqui era Kefa, Pedro, falando aos judeus e aos gentios prosélitos do judaísmo, né, as tribos perdidas de Israel, a respeito do Salvador. Estava explicando para eles em como os profetas profetizaram a respeito dele. Isso é muito importante a gente entender. Porque tudo que o Messias vivenciou naquele dia e falou estava nos profetas. Olha que lindo. Então, aqui em Atos 13, verso 26, Kefa diz assim: ó, irmãos, descendentes de Abraão e vós, não judeus, que temeis ao Criador. A nós foi enviada esta mensagem de salvação, pois as pessoas que habitam em Jerusalém, Jerusalém, e seus governantes não reconheceram Messias e Yahushua, contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Olha que legal. O que essa passagem revela para a gente? Revela que existiam não-judeus que temiam ao Criador. Por quê? Porque as palavras dos profetas são lidas todos os dias de sábado. As pessoas tinham conhecimento do Criador, do Altíssimo. Por quê? Porque elas ouviam nas sinagogas todo dia de sábado. Por isso que em outra passagem a gente também lê que Moisés em todos os lugares, Moisés era lido.
As pessoas não acreditavam do nada. A gente tem que voltar para aquele tempo passado e se colocar naquele lugar para a gente conseguir entender, para a gente conseguir interpretar aí a palavra, né, de maneira mais condizente com a realidade. Então, naquela época não tinha Bíblia igual a gente tem hoje. Não tinha. E se não tinha Bíblia, como que as pessoas faziam para ouvir, para saber, para conhecer a respeito dos profetas, a respeito do que o Criador fez, a respeito de Adão e Eva, a respeito de Abraão? Como que eles ficavam sabendo? Nas sinagogas. As sinagogas naquela época eram um tipo de igreja. Eles iam lá, Moisés era lido, as pessoas ficavam sabendo e a partir disso elas temiam ao Criador. Simples, né, gente? Então, a partir disso, nós sabemos o quê? Que cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Né? Então, vamos ver, será que tem algum lugar na Bíblia onde a gente lê isso daqui, ó? Eli, Eli, lama sabachthani? Será que tem algum lugar que fala isso? Olha aqui, ó, Salmo 22. Salmo 22 é um salmo muito importante, porque ele está bem alinhado com as coisas que o Messias padeceu no dia da crucificação dele. E apesar de ser um salmo de Davi, apesar de ser Davi falando, nós podemos entender como uma profecia. Da mesma forma que Pedro também usou uma palavra de Davi para se referir ao Messias. Quando ele diz assim, que o não deixaria o seu kadosh, o seu santo, o corpo, né, do seu santo provar a corrupção. Aí Pedro até dá um exemplo. O nosso patriarca, o nosso patriarca Davi, ele morreu e o corpo dele viu corrupção. Então, de certo, ele estava se referindo a Yahushua, ao Messias. Então, o próprio Pedro pegou a palavra de Davi e aplicou no Messias. E é o que nós vamos tentar fazer agora aqui no Salmo 22. Esse salmo é muito lindo, gente. Esse salmo é muito lindo. Vamos lá. Verso 1. Para o mestre de música. Nós sabemos que os salmos, eles eram cantados. Só que nós não temos a melodia, nós perdemos, né, as informações a respeito disso. Mas os salmos, eles normalmente eram cantados. Aí, ó, conforme a melodia, a força da manhã, um salmo de Davi. Aí começa, olha como é que começa esse salmo, presta atenção, ó. Meu Deus, que não é Deus, né? Elohi, Eli, 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 por que me desamparastes? Olha isso, gente, olha como é que começa esse salmo 22. As mesmas palavras que o Messias usou quando clamou ao Criador. Eli, Eli, por que me desamparaste? Vamos ver isso aqui no hebraico? Tá aqui, ó. Verso 1. Onde é que tá aqui, ó? Aqui, ó. Eli, Eli. Aí, vou aumentar. Aleph, Lamed, Yud. Duas vezes, ó. Aleph, Lamed, Yud. Eli, ou, segundo a pronúncia do hebraico antigo, Ali. Eli, Eli. E aqui, Lama, Lamed, Mem, do que a gente vê aqui, né? Aqui tá Sabactane, mas não é Sabactane. Aqui, ó, segundo a pronúncia do hebraico antigo, como a gente vai ler isso, ó? Azabatani. Porque me abandonaste. Legal, né? Então vamos continuar aqui a leitura desse Salmo 22. Vou aumentar. Aí.
Eli, lama sabachthani. Aí, ó. Por que estás tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição? Gente, esse salmo, ele é tão lindo. Ele explica, ele mostra, ele ilustra um pouco para a gente quais eram as aflições do Messias naquele momento. Né? Ele dá-se uma visão melhor, sabe, do Salvador. É muito lindo, gente. Aí aqui, será que o pai não gostava do Messias? Não é, gente, é porque naquele momento era como se ele tivesse recebendo o castigo, como tivesse não, né? Ele estava recebendo a punição pelos nossos pecados. E um inocente, um justo, sendo condenado injustamente por causa de nós, em nosso favor. Naquele momento, os nossos pecados foram transferidos, os pecados dos eleitos foram transferidos para o Messias. É por isso que o Pai virou os olhos. E aí a sensação do Messias era o quê? De abandono. O pecador quando está numa situação de abandono, é esse sentimento que vem nele. Porque ele está longe do Pai. E esse sentimento de estar longe é que tem que nos levar a buscá-lo. Não é? Então, vamos continuar a leitura. Ó. Eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite não descanso. Esse é o momento, né, que o Messias estava enfrentando esse distanciamento do Pai, por conta dos nossos pecados. Tu, contudo, és Kadosh, és santo, és rei, és louvor de Israel, de Achará. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Olha que lindo, aqui ele está até fazendo uma afirmação. Os nossos antepassados clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme, não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançando insultos contra mim. Olha só a inclinação pecaminosa do povo, vendo um justo passando por esse tipo de situação e ainda zombando. Gente, isso é um comportamento de ímpio, porque se até em pessoas injustas a gente não deve se comportar dessa forma, imagine com gente justa. E é o que mais a gente vê por aí, pessoas zombando do sofrimento alheio. Isso é totalmente reprovável. Se você faz isso, com certeza o reino não é o seu lugar. No verso 8, volte-se para Yahuá, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Olha isso, gente, olha o que o Messias disse que o povo falava contra ele. Volte-se para Yahuá, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Será que isso daqui está lá? Tá nos evangelhos? Vamos ver? Mateus 27. Vamos direto no ponto. Olha aqui. Ó. Aqui, verso 39, ó. Matitiar 27. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças e dizendo: Tu destróis o templo em 3 dias, o reedificas? Salva-te mesmo, se é filho do Criador, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, os poderosos, aquele povo mais importante, né? Aquelas pessoas mais importantes do povo.
E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas eram um tipo de teólogo da época, e anciãos, né, o povo mais velho, e fariseus, escarnecendo. Olha aí, todo mundo cheio de fermento no coração. Você acha que eles não estavam cumprindo o sábado? Ou vocês acham que eles não estavam cumprindo o dia dos ázimos? Eles deviam ter tirado o fermento de casa, devia ter feito tudinho, igual ensina a Torá. Mas olha só o que eles não estavam fazendo nesse mesmo dia. Maldade. Não adianta nada tirar fermento de casa se o fermento permanece no coração. Não adianta nada estar pregando a palavra se em oculto está fazendo um monte de abominação diante do Pai. Isso é perverso e o Pai está de olho. Que a gente tenha temor do Criador. A gente precisa ter muito temor do Criador. Porque se os pecadores, se aqueles que não estão nem aí, que eles não creem, eles não temem mesmo, eles fazem as coisas, mas pelo menos eles são sinceros nas suas obras. Eles pecam, mas ao menos eles são sinceros nas suas obras. Eles pecam e falam que pecam mesmo. Se esses já vão receber dura punição, quanto mais aqueles que dizem que não pecam e pecam igual os pecadores. Imagina, isso é muita falta de temor. E é igual o que esses homens estão fazendo aqui, ó. Todos os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha só, gente, que maldade, que malícia. Isso é coisa de gente perversa. Me dá... Nossa, sério. Deixa eu me acalmar aqui. Imagina, ó. Salvador estava aqui na cruz, sofrendo, sentindo dor, saindo sangue do corpo dele. E as pessoas ainda falam isso. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos. Que maldade, né, gente? Aí, confiou no Criador, livre-o agora. Tá parecendo aqueles amigos de Jó. Quem lembra dos amigos de Jó? Viu Jó sofrendo, em vez de apoiá-lo, para trazer consolo, o que eles fizeram? Eles não conheciam o coração de Jó. Eles só estavam se baseando nas aparências exteriores. Então, eles pensavam, se está sofrendo, é porque está sofrendo castigo. Porque se realmente fosse temente ao Pai, não estava sofrendo castigo. Então, os amigos de Jó fizeram isso. Eles se achavam justos e estavam julgando segundo as aparências. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, gente, porque o pai, ele sim, ele aplica juízo nos filhos, ele corrige, ele faz essas coisas. Mas acontece que em muitas vezes nós somos provados, nós padecemos injustamente para a gente crescer, para a gente ser aperfeiçoado, para ver se a gente está obedecendo ao Criador. Se a gente não está pagando mal com mal, ofensa com ofensa, para ver se a gente tem temor e confiança. Então, a gente vai padecer injustamente, para a gente mostrar o que é que tem dentro do nosso coração. Os homens do lado de fora podem pensar o que eles quiserem, podem pensar que é castigo, podem pensar que a gente é mal, podem pensar o que for, mas o Pai que conhece o nosso coração, ele sabe que a gente está padecendo injustamente. Mas há aqueles que padecem justamente, o que estão sofrendo porque pecaram. Existem esses também. E o pai também conhece o coração. O pai sabe o que a pessoa faz, escondido. O pai sabe. Só que a gente não sabe. Então, quem não sabe tem que ficar quieto. Porque se a pessoa mostra que está andando no caminho e de repente está padecendo, o
o que a gente pode fazer é ajudar, consolar, porque a gente não conhece o coração. Não é? Então, que a gente não seja igual aos amigos de Jó, porque Jó estava padecendo injustamente e os amigos de Jó estavam condenando ele, porque eles não conheciam o coração de Jó, que era um coração íntegro. E Jó estava padecendo injustamente, né? Eu já falei. Entendeu, gente? Então, aqui os fariseus, esse povo aqui, estavam fazendo a mesma coisa, ó. Confiou no Criador, livre-o agora, se o ama. Então, se o Criador te ama, por que ele não te livra? Você não diz que você é filho dele? Por que ele não te livra? Aí, ó, porque disse, sou filho de Elohim. Olha que maldade, né, gente? Olha que maldade. E pior é que tem gente assim por aí. Quem já viu? Eu já vi um monte. Gente que abre a boca para falar do pai, mas é nítida as atitudes, as palavras de maldade que sai da boca. Tá, e aqui continua. E o mesmo que. Ah, tá. Isso aqui é importante porque também vai estar ali no Salmo. Ó. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Tá, vamos voltar para lá. Então, vocês viram aqui, né? Olha a parte aqui desse Salmo 22, ó. Volte-se para Yahuwá, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Se você realmente é filho do Criador, então que ele o livre. Vamos ver se ele te ama de verdade. Gente, sabe o que me lembrou isso aqui? As palavras do diabo. O que o diabo fez na tentação? Ué, se você é filho do Criador, vai. Se atira aqui do penhasco, se atira aqui dessa montanha, sei lá. Vamos ver se ele te livra, porque não está escrito que aos meus anjos darei ordem para que nada de ruim aconteça contigo. Olha aí, né? Tentando o pai. Gente, isso é muito sério, é muito importante. O pai, ele prova os santos dele. Ele prova. E quando ele prova, as pessoas, elas elas vão tratar vocês como se vocês fossem uns pecadores. Então, que o seu coração seja reto diante do Pai, porque depois que vocês passarem por essa prova, grande é o galardão. Agora, se vocês estão padecendo porque fez o mal, arrependam-se, para que não sejam condenados junto com os pecadores, que também fazem o que é mal o tempo todo. Essa é a mensagem das Escrituras e do Evangelho. Verso 9. Apesar de tudo, fostes tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Elohim. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. Tá vendo, gente, o que é humildade? Esse texto também mostra humildade. A humildade do Salvador. Ele, sendo como Elohim, sendo como Deus, sendo como autoridade, não arrogou para si esse poder, mas se fez iguais aos homens fracos. E hoje nós vemos aí, né, muitos homens fracos querendo ser deuses nessa terra. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Olha só, né, como o Messias ele estava padecendo, né, na alma dele. E para quem que ele estava falando isso? Para os outros?
Não, ele estava falando na oração dele para o pai. Porque muita gente, às vezes, usa um discurso assim, emocional, para enganar e manipular outras pessoas. Esse é o vitimista. Vocês acham que esse está temendo ao Criador? Não. Ele está querendo chamar atenção para ele, para o sofrimento dele. Mas o humilde faz o quê? Coloca a sua esperança no Pai. Ninguém está vendo, mas ele confia tanto no Pai que ele ora ao Pai e ele sabe que o Pai está ouvindo e o livrará. Ele não espera a salvação de homens. Ele espera a salvação do Criador. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou. Olha aqui a figura de cães. Nós lemos muito sobre cães no Evangelho. E muita gente pergunta, o que são os cães? O que são os cães? Estuda o Antigo Testamento. Veja no Antigo Testamento o que significa cães. E aí você vai ter a sua resposta. Vocês vão ter a sua resposta. É por isso que quem ignora, quem despreza, quem não tem zelo pelos escritos antigos, pelo testemunho antigo, as suas interpretações das escrituras vão ser falhas e heréticas. Porque não interpreta a palavra segundo a sua raiz, mas segundo o paganismo, segundo as inclinações do seu próprio coração. Um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Olha aqui, ó. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Onde está isso? Vamos ler aqui de novo. Matitiarro 27, verso 35. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Onde está isso? Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Yahuwá, não fiques longe. Força minha, vem depressa ao meu auxílio. Salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Falsos religiosos, falsos moralistas, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Agora vem o livramento. Depois do choro, vem a bonança. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. E aqui a gente começa a ver o Messias dando graças. Vós que temeis a Yahuwá, louvai-o. Glorificai-o, todos vós, descendentes de Jacó, as tribos perdidas de Israel. A mensagem foi primariamente destinada a eles. Reverenciai-o, descendência toda de Israel. Gente, aqui é o Messias que está falando. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel e os gentios são enxertados. A internet está possibilitando aos eleitos do Pai terem conhecimento sobre essas coisas e aqueles que dizem ver e não veem, não conseguem ter entendimento disso. A internet, ela é um antro de iniquidade. Mas como diz as escrituras, quando o pecado abunda, a graça superabunda. Bem-aventurados aqueles que têm olhos que veem, porque a verdade está evidente. Mas muitos são os que não conseguem enxergá-lo.
Vou ler de novo aqui, ó, gente, ó. Vós que temeis a Yahuwá, louvai-o, glorificai-o, todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-o, descendência toda de Israel, pois não desprezou nem desdenhou do sofrimento do aflito, não ocultou a sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. Aqueles que verdadeiramente são filhos do Pai, eles se compadecem, eles têm misericórdia. Por isso que bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Eles alteram a palavra para que a pessoa ache que é outra coisa. Eles levam ao engano para que as pessoas se percam. E, infelizmente, é da natureza do homem natural ser seduzido pelo engano. Por quê? Porque ele gosta do engano. Ele não é vítima, ele não é inocente. Muitas vezes ele segue porque aquilo lá é o que ele quer acreditar. Da mesma forma que os fariseus. Eles tinham a palavra, mas eles queriam acreditar do jeito deles. Então, vamos mudar aqui a palavra para ver como é que fica? De ti vem meu louvor na grande igreja. Cumprirei os meus votos na presença do que os temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Se alimentarão da palavra, do pão vivo que desce do céu. Louvarão a Yahuwá aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Prosperidade interior, abundância, vida interior em abundância. Eu vim para que tivessem vida abundante. Os pastores da prosperidade usam esse verso para dizer que as pessoas têm que ser ricas, cheias de tesouros da terra. Eles são lobos devoradores, que comem a carne das ovelhas. Mas a vida que o Messias estava falando era a vida interior. Era amor pelo Pai. Aquele que ama o Pai será amado por ele. Quem é amado pelo Pai tem alegria interior. Todos os se prostrarão diante dele. Olha aí, ó, já apontando também aqui para Apocalipse. Pois a Yahuwá pertence o reino dos céus. Yahuwá governa as nações. Ele é o criador de todos os povos. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Elohim todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará Yahuwá às gerações futuras. E a um povo, Yahuwá tudo fez com poder e glória. Olha aí, já apontando para Apocalipse. Que lindo, né, gente? Olha que lindo. Esse Salmo 22, guarda aí com vocês, porque é como se fossem palavras profetizadas pelo rei Davi do Messias. Que lindo. Se a gente quer conhecer mais o nosso Salvador, medite aí nesse Salmo 22, porque ele é muito lindo. Bom, é isso. Vou ficar por aqui. E bom dia aí para vocês. Uma boa sexta, né? Dia da preparação. Inclusive, eu não sei, eu ouvi que a gente está num ano de um sábado especial, né? Eu não sei, eu não entendo dessa parte de calendário. Mas é bem curioso, né? Porque no tempo do Messias, eles estavam em um sábado especial, onde parece que tinham 2 sábados seguidos, uma coisa assim. Só que essa parte aí eu não entendo. A quem entender, né? Deixa aí comenta aí abaixo para a gente poder estudar e pesquisar aí, tá bom, gente? É isso, tá? Fica aí na paz de Yahuwá.
Tô vendo agora aqui o comentário da irmã, falou que tá cortando, né? Poxa, que triste tá cortando, é porque a minha internet aqui ela não é tão boa. Mas vamos ver, né? Eu vou encerrar agora o vídeo e aí eu vou dar uma olhadinha para ver se cortou muita coisa. E se não, porque às vezes o Facebook ele junta, eu já percebi, mesmo que corte na transmissão ao vivo, na hora que vai ver o vídeo depois, ele não mostra esse corte. Acho que rola um negócio assim. Bom, eu vou dar uma olhada, aí qualquer coisa vocês assistem depois, tá bom? Então tá, gente, ó, um abraço aí para vocês, um bom dia, tá? Um bom Shabbat amanhã e até o próximo vídeo. Beijo, beijo.